Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Usando os símbolos pertence ou não pertence, relacione, tá? Pertence, não pertence. O pertence ele sempre relaciona um elemento com conjunto e o não pertence também, elemento conjunto, tá? Então a gente vai julgar se o elemento pertence ou não pertence ao conjunto. O conjunto aqui é dos números naturais. Os números naturais são aqueles que não necessitam interpretação. É 0, 1, 2, 3, 4, são os primeiros números que a gente aprende. O menos 7, ele necessita interpretação. O menos 7 não é natural. Então, o menos 7 não pertence aos naturais. Tá? Raiz de 2 e os racionais. Os racionais são aqueles números que a gente consegue expressar em forma de fração. Raiz de 2 é uma dízima não periódica. Ela é uma dízima, ou seja, é um número que nunca acaba. É o 1,41427,9 e um monte de coisa. Eu chutei 679. Mas é um número que nunca acaba e não tem uma lógica assim de repetição. Por exemplo, 41, 42, 41, 42, 41, 42. Não. É 41, 42, aí entram outros algarismos e vão entrando e não tem uma repetição deles. Então isso aqui é chamado de dízima não periódica. As dízimas não periódicas nós não conseguimos expressar em forma de fração. Então, o raiz de 2 também não pertence aos racionais. 4 e os inteiros. Então, o 4 ele pertence aos números inteiros? Sim, o 4 é um número inteiro. Positivo, mas é inteiro. Então, o 4 pertence, tá? Lembra, os números inteiros são números que não tem frações. Então, é um número inteiro. Pode ser negativo, pode ser positivo e também pode ser o zero. Meio e os números inteiros. Bom, o meio não é um inteiro, nem dois inteiros. É metade. Meio, meio. Meio não é inteiro. Então, fica óbvio que o meio não pertence aos números inteiros. O E. Raiz de 10. Conjunto dos irracionais. Tá? A notação para irracionais, geralmente a gente faz assim, ó, é os reais menos os racionais, tá? Porque os reais, ele engloba os racionais e os irracionais. Então, quando eu pego os reais, que engloba todos esses números, e tiro os racionais, me sobram só os irracionais. Então, raiz de 10 pertence ao conjunto dos irracionais. Então, tem algum número que vezes ele mesmo dá 10, e é um número, assim, que não seja uma dízima não periódica? Não. O raiz de 10 é uma dízima não periódica, tá? Por que eu posso dizer isso? Porque o raiz de 10 ele é raiz de 2 vezes raiz de 5. E o raiz de 2 é uma dízima não periódica. Vamos dizer que esse daqui não seja uma dízima não periódica. Quando eu pego um número que não é uma dízima periódica, né? Por exemplo, um número inteiro, e multiplico por um número que é uma dízima não periódica, os dois ficam dízima não periódica. Então, o raiz de 10, ele pertence ao conjunto dos irracionais, porque ele é um número irracional, tá? Vamos voltar aqui em cima o F. Raiz de 9 sobre 4. Bom, raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Então, 9 sobre 4 é 3 sobre 2. Eu estou expressando esse número em forma de fração? Sim, esses são os racionais. Então, pertence. É que quando a gente vê a raiz, a gente logo quer dizer que é irracional, mas a gente tem que ver se os números de baixo têm raízes, né? Perfeito. 0,1666 pontinhos é um racional, então toda dízima periódica ela é um racional. Eu posso colocar esse número em forma de fração. Então, veja só, esse número aqui é a mesma coisa que 0,1 mais 0,0666, etc. Certo? 0,1 é o que? É 1 sobre 10, mais, e 0,06666, então o algarismo que se repete é o algarismo 6, só um algarismo 6. Então eu ponho 6 sobre um algarismo 9. Só que como tem esse zero aqui na frente, entra um zero aqui atrás. Ó. Então ficou 1/10, que é isso aqui, mais 6 sobre 90. Então, agora eu somo as frações, tá? Então, eu tiro o mínimo múltiplo comum entre 9 e 10 é 90, ou seja, multiplico esse por 9 em cima e embaixo, e vai ficar 1 vezes 9, 9, 9 mais 6, 15. 15 sobre 90.
15 sobre 90, então 15 por 15 dá 1, 90 por 15 dá 6. Então esse número aqui é a mesma coisa que 1 sobre 6. 1 sobre 6 é uma fração? É um número racional? Sim. Então esse aqui pertence. Eu não precisava ter feito todos esses cálculos aqui para fazer. Eu só fiz esses cálculos aqui para a gente chegar na fração que é essa dízima periódica. Mas toda dízima periódica é um número fracionário. Então, como você repete 6, 6, 6 e vai repetir indefinidamente, então isso aqui é uma dízima periódica e ele pertence aos racionais. Raiz cúbica de 8. Ah, isso aqui deve ser irracional, é ou não é? Não. Eu quero saber o número que vezes ele mesmo. 3 vezes dá o 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então isso aqui é a mesma coisa que 2. E 2 pertence aos naturais? Sim, pertence. Não importa a maneira que ele está expresso, importa o resultado final. Tá? Então, por exemplo, se eu colocasse ali 4 sobre 2 pertence aos naturais? Sim, 4 sobre 2 pertence aos naturais. Você fala, não, mas isso aqui é racional, natural, ele é em forma de número inteiro. Sim, mas 4 sobre 2 é igual a 2, então 2 pertence aos naturais. Tá? A forma da escrita não impede que o número seja de um grupo ou não. A gente tem que ver o resultado que ela está escrita. Então, 4 sobre 2 dá quanto? Dá 2, né? 4 sobre 2 é 2. Então, 2 pertence aos naturais. Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, 2 pertence aos naturais. E menos 2 e os inteiros? Então, os inteiros são todos os números, né, naturais e os negativos dos naturais. Então, o 2, o menos 2, o 3, o menos 3, o 4, o menos 4, o 0, o 1, o menos 1. Então, isso aqui pertence aos inteiros, tá bom? Gente, se ficou alguma dúvida aqui a respeito dos conjuntos, quais são os elementos de tal conjunto, pergunte nos comentários, tá? Mas aqui, basicamente, a gente tratou de 4 conjuntos, né? Naturais, os racionais, os inteiros e os irracionais, ok? Então, é isso aí. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos nas redes sociais, ok? Até a próxima!